Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui à distância, tentando sobreviver a essa pandemia de coronavírus e ao mesmo tempo garantir que vocês tenham a melhor educação possível, tenham as melhores aulas e as melhores orientações de estudo. Então nós vamos junto. Hoje o nosso tema é Grécia Antiga. Então nós vamos começar a discutir a formação do mundo grego. E para isso eu queria começar fazendo uma breve reflexão sobre a importância da Grécia Antiga. Os gregos são uma das bases da formação da cultura ocidental, que é a nossa cultura. E os gregos são um desses fundamentos da formação da cultura ocidental, porque eles conseguiram produzir, por causa do seu desenvolvimento histórico, uma cisão, uma separação entre conhecimento e religião, entre poder e religião, entre humanidade e o sagrado divino. Todas as sociedades que a gente estudou anteriormente, os egípcios, os mesopotâmicos, os persas, os hebreus, podiam ser caracterizados como sociedades teocráticas, porque havia uma profunda ligação entre poder e religião, entre a compreensão do mundo e a religião. Isso também foi realidade nos gregos. A primeira maneira dos gregos antigos entenderem, explicarem suas origens, entenderem e explicarem sua realidade, entenderem e explicarem a sua história, entenderem e explicarem sua cultura e civilização, também teve uma base religiosa, que é a mitologia. Mas desde a origem da mitologia grega, ela tinha um caráter especial. Por conta do processo histórico do desenvolvimento da cultura e da mentalidade grega, os gregos concebiam seus deuses e mitos com uma proximidade muito grande em relação ao ser humano. Veja, os deuses gregos eram cuzões pra cacete. Os deuses gregos cometiam erros, os deuses gregos mentiam, enganavam, traíam, sacaneavam. Tinham ódio, tinham raiva, tinham explosões emocionais. Claro, eles eram imortais, claro, eles tinham um poder que o ser humano não possui, mas, de modo geral, o comportamento dos deuses não difere tanto do comportamento humano. Isso permite, então, que a gente caracterize a cultura grega como uma cultura antropocêntrica, que tem o ser humano como medida da compreensão da realidade. Mas os gregos levam esse ideal antropocêntrico, num processo gradual e lento de formação, a um caráter extremo, produzindo o que eu chamei de cisão, separação entre o humano e o divino, na medida em que desenvolvem a filosofia, como uma fonte de conhecimento produzida pela capacidade humana de pensar, pela capacidade racional do homem de buscar a compreensão da realidade. E aí na política, os gregos também vão separar, vão divorciar, vão cindir a relação entre o poder e os deuses. Porque vão produzir formas de governo que não serão mais consideradas como representações do poder divino, mas sim como desdobramento das relações sociais e humanas. O auge dessa cisão do poder político e da religião na Grécia Antiga é aquilo que a gente chama hoje de democracia, que nasceu ali em Atenas, na região da Jônia, da Grécia, e se desenvolveu. Então veja, isso é muito de quem nós somos, e por isso nós vamos tentar compreender a formação da Grécia Antiga, vamos tentar compreender a história da Grécia Antiga, porque no fundo nós vamos tentar compreender parte da nossa própria alma. Para isso, então, nós vamos dividir a nossa discussão em algumas partes. Essa primeira parte que nós vamos discutir agora vai tratar das primeiras duas fases da história da Grécia Antiga, que são os chamados períodos homérico e pré-homérico. Olha o título da nossa aula. Grécia Antiga, períodos pré-homérico e homérico. Vamos usar aqui a caneta hidrográfica para a gente grifar, porque nós somos chiques e elegantes, se liga nisso. Período homérico e pré-homérico e homérico. Quando a gente fala em período pré-homérico, nós estamos falando de uma fase da história grega que vai mais ou menos do século 20 até o século 12 a.C. Anota aí.
período pré-homérico, século XX ao século XII a.C. E o período pré-homérico, ele pode ser considerado a fase de formação da história da Grécia Antiga. Formação do povo grego, formação da cultura grega, formação da civilização grega. É como se fosse uma espécie de pré-história da Grécia Antiga. Já o período homérico é já o desenvolvimento inicial da civilização grega entre o século XII e o século VIII a.C., entre 1200 e 800 anos antes de Cristo aproximadamente. O período homérico já se caracteriza como uma fase em que a cultura e a civilização grega, já formadas, vão dar os seus primeiros passos de desenvolvimento, ainda numa situação em que não havia uma integração da civilização e da cultura grega entre a realidade do campo e a realidade das cidades. As cidades eram uma realidade apartada, separada do campo da zona rural. Então isso é o período homérico. Mas veja, antes de entrar nessa discussão, e aí eu vou usar mapas, vou usar um monte de coisa, eu quero chamar a atenção para o nome dos períodos. Olha lá, período homérico e período pré-homérico. Período pré-homérico, período homérico. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com uma figura histórica grega chamada Homero, que teria sido um poeta, um escritor, que teria produzido duas grandes obras, que são consideradas as duas obras fundadoras da literatura grega, da mentalidade grega, da cultura grega e da civilização grega, que são a Ilíada é a história da guerra da Grécia contra Ílion em grego quer dizer Troia, e a Odisseia, que é a história das viagens de um famoso personagem grego chamado Odisseu, que nós costumamos chamá-lo de Ulisses, que é o nome dele em latim. Mas a Ilíada e a Odisseia teriam sido escritas pelo Homero. Como nós, historiadores, temos muito poucas fontes de informação a respeito dessas duas fases, entre 2000 e 1200 a.C. o pré-homérico, entre 1200 e 800 a.C. o homérico, a gente costuma dizer que a Ilíada e a Odisseia são as nossas grandes fontes de informação para a gente poder retirar dados que nos permitam produzir uma interpretação a respeito da história, da formação e dos primeiros passos da civilização grega. Só que assim, esse nome homérico, que vem de Homero, ele costuma, na cabeça das pessoas, ele denota a ideia de que Homero de fato escreveu a Ilíada e escreveu a Odisseia. Quando na verdade os historiadores mais atuais consideram que não. Pode até ser que Homero nem tenha existido como uma pessoa. O Homero seja uma espécie de figura simbólica de uma série e de várias gerações de poetas e escritores que foram fixando as histórias da tradição oral da cultura grega até isso se tornar uma obra concisa, uma obra organizada. Então, na verdade, as histórias que estão na Ilíada e na Odisseia nunca foram, durante a formação da Grécia, nunca foram uma história escrita em primeiro lugar, era tradição oral, passada de geração em geração, e nunca foram uma história organizada começo, meio e fim. Era um conjunto de lendas, mitos, conhecimentos, de tradições que durante milhares, centenas de anos, várias e várias gerações, foram sendo ensinadas como os conhecimentos valiosos para que uma criança e um jovem grego pudesse conhecer-se a si mesmo, conhecer suas origens, conhecer sua cultura, conhecer sua mentalidade e compreender quem são os gregos e por que os gregos são o que são. Então, na verdade, isso eram pequenas histórias, que eram músicas cantadas, geralmente na beira das fogueiras, como lições de moral, lições de história, lições de religião, lições de conhecimento cultural da Grécia Antiga, que em algum momento começaram a ser cristalizadas na forma de uma história coerente. E aí, se existia um Homero foi só o cara que compilou todas essas histórias, que compilou todo esse conhecimento e produziu aquilo que é a Ilíada e a Odisseia, a maior fonte de informações para a gente sobre a história desse período da Grécia Antiga. Então, vamos conversar aí sobre esse período, e eu quero começar fazendo isso, apresentando para vocês esse vídeo aqui. Esse mapa aqui. Esse mapa apresenta para nós o território onde os gregos se desenvolveram. Essas partes que estão coloridas no mapa são as regiões onde os gregos se desenvolveram. E aí, perceba que essa região,
dentro da Europa, né? Para quem não consegue se localizar, eu tenho um mapa melhor. Eu sei que eu estou pulando um monte de coisa, mas fica calmo que eu vou voltar depois. Um mapa melhor, que é esse aqui, que permite que a gente perceba onde é que está a Grécia Antiga, né? Olha aqui, ó, a Grécia Antiga é esta região que está aqui, ó, as ilhas e a região insular chamada de Grécia Antiga, é tudo isso aí. Então veja, a Grécia está logo do ladinho da Itália, né, atual, olha a Itália aqui, a botinha, e está numa zona intermediária entre a África, olha o norte africano, a Ásia, olha aqui o litoral do Oriente Médio, aqui a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e a própria Europa. Então essa é a nossa localização. Vamos voltar para o nosso começo para a gente ver o seguinte. Para entender a formação da Grécia, nós temos que entender um dado inicial importante. Volta para mim, o dado inicial importante é o seguinte. Os gregos, eles se consideravam uma mesma civilização. Eles se consideravam um povo, porque tinha uma história, uma língua, uma cultura, uma religião, um processo de formação, portanto, uma civilização que se considerava enquanto tal, enquanto uma civilização. Então, em todos os lugares da Grécia, as pessoas se consideravam gregos. A questão é que, apesar dessa unidade cultural civilizacional, os gregos nunca formaram um império, nunca formaram um único agrupamento político, um único estado, como a gente viu que os egípcios formaram, que os persas formaram, que os povos da Mesopotâmia acabaram formando durante os impérios assírio e babilônico. A Grécia não teve isso. A história da Grécia Antiga é a história das polis. Dá uma olhada nisso aqui. As polis. O que são as polis gregas? É o termo grego para cidade-estado. Então, durante toda a sua história, a Grécia Antiga foi formada por cidades-estado independentes, que tinham orgulho de ser cidades-estado independentes, perdão, que tinham orgulho de terem a sua autonomia, a sua independência, a sua liberdade. Então, os gregos tinham um sentimento duplo de pertencimento. Ao mesmo tempo que eles se sentiam gregos, porque pertenciam à cultura grega, eles também se sentiam cidadãos da sua própria polis. Eles se sentiam homens e mulheres, membros de uma coletividade política que era localizada, não era geral, não era a Grécia como um todo. Isso tem a ver com as condições que eu estou apresentando aqui no slide, dá uma olhada, né? O relevo da Grécia Antiga era muito acidentado, muito montanhoso, e isso gerou um grande isolamento entre as várias regiões da Grécia Antiga. E esse isolamento fez com que as polis gregas tivessem toda uma história de desenvolvimento e formação separadamente. Então, esse isolamento foi um fator determinante para que o desenvolvimento da política e da sociedade grega fosse autônoma em cada região, nos vales de terra fértil agrícola entre as montanhas, porque também não tinha muita terra fértil. E o que teve de expansão da Grécia não foi uma expansão no sentido de unificar os territórios da Grécia. A expansão foi no sentido de aproveitar a navegação marítima, porque, olha o mapa, todas as regiões da Grécia Antiga estavam de alguma forma perto do mar. O Mar Jônico, o Mar Egeu, que nada mais são do que sub-regiões do Mar Mediterrâneo. Então, de certa forma, quando houve expansionismo grego, e houve expansionismo grego, ele vai se dar na forma de uma expansão comercial, o que vai tornar ainda mais rica e diversificada a cultura grega por entrar em contato pelo comércio marítimo com egípcios, com fenícios, com povos europeus, que nós não estudamos e nem vamos estudar, com povos africanos, que nós vamos estudar alguns deles mais tarde, ou também não vamos estudar. Enfim, quer dizer, esse contato todo, essa diversidade toda, permitiu um enriquecimento da cultura grega e um desenvolvimento de expansão comercial e, ao mesmo tempo, de autonomia das polis. Resultado, a Grécia Antiga não forma uma unidade política, mas forma uma unidade civilizacional cultural. Tudo bem? Tá tranquilo, pessoal? Tá beleza? Aí, vamos entrar para a história da Grécia propriamente dita. A formação da Grécia Antiga. Aquele território da Grécia, e aí de novo eu vou voltar aqui para o nosso mapa, aquele território da Grécia, ele é muito marcado por essas cadeias montanhosas, e havia uma população que originalmente habitava a região da Grécia Antiga. Eu vou voltar para o cursor aqui,
para ficar mais fácil de a gente ver, que habitava a região da Grécia Antiga. Esse povo era chamado de pelasgos ou pelágios, está vendo aqui? Ó? Os pelasgos ou pelágios eram um povo que originalmente habitava a região da Península Grega, da Península Balcânica, que é onde fica a Grécia. Só que os pelágios ou pelasgos, eles, claro, chegaram ali de algum jeito também. Eles chegaram na região, calcula-se que uns 3.000 anos antes de Cristo, e vão se fixar como pequenas aldeias de agricultores e camponeses, espalhados por toda essa região da Península Grega. E vão inclusive migrar e ocupar as ilhas dos arquipélagos que também formam a Grécia Antiga, são milhares de ilhas. Dessas ilhas todas, a principal ilha é essa aqui, Creta, também conhecida como a civilização cretense, que por ser uma ilha, teve contato comercial com outros povos muito antes do que o resto da população dos pelágios, que durante centenas e centenas de anos, esses pelágios viveram, na verdade, como camponeses, ou pescadores, ou criadores de animais. E nessa medida, então, a civilização cretense é o primeiro degrau da formação da civilização e da cultura grega. O tempo vai passando, o que acontece? Os cretenses, deixa eu voltar aqui para o nosso mapa, os cretenses, eles vão se desenvolvendo pelo comércio marítimo e formam uma civilização bastante complexa, com desenvolvimento urbano e com também o desenvolvimento comercial marítimo e a formação do Estado. Então, quando a gente fala da Grécia Antiga, a gente fala que na sua fase inicial, no período pré-homérico, os gregos viviam, em parte, os pelágios como uma civilização agrícola, de pequenas aldeias, de pastores, de animais, agricultores e pescadores, enquanto a civilização cretense florescia e se desenvolvia de uma maneira muito significativa. Pois bem, só que essa região da Grécia Antiga é uma região que vai sofrer inúmeras invasões. Dá uma olhada no mapa. As setas que você observa nesse mapa aí indicam invasões de povos, os jônios, os aqueus, os eólios, os dórios, que são as chamadas civilizações indo-europeias, ou os povos arianos. Essas invasões produziram o quê? Elas produziram uma miscigenação muito grande entre esses povos para formar a cultura grega. E isso vai levando, então, aqui, os pelágios que habitavam originalmente a região da Grécia Antiga, vão se misturando com essas várias ondas de povos que invadiram, primeiro os aqueus, depois os jônios, depois os eólios e por último os dórios, e dessa mistura toda vão se formando novas cidades. E um desenvolvimento cada vez mais diversificado e misturado dessas várias culturas e desses vários povos para formar a cultura grega. Chega um momento então em que a principal cidade existente no território grego, então tinha a ilha de Creta, e a principal cidade no território grego era uma cidade de origem aqueia, ou seja, de origem de um desses povos invasores, chamada Micenas. A cidade de Micenas ficava mais ou menos nessa região aqui. E o desenvolvimento de Micenas levou até um choque entre Creta e Micenas, até que os os micênicos invadiram Creta, dominaram Creta e também absorveram a cultura cretense na formação da cultura grega, o que dá então origem ao segundo degrau da formação da cultura grega, que é a mistura de civilização cretense com civilização micênica desses povos invasores, formando a civilização creto-micênica, que a gente tem aqui na nossa apresentação. Olha que beleza! Civilização creto-micênica, que também vai ser uma civilização de comerciantes no Mar Egeu. É aí que os gregos começam a se afirmar, não só Creta, mas a Grécia como um todo, se afirmar como um povo comercial marítimo. Só que as invasões não param de acontecer. E continua tendo um monte de invasão. Tem os jônios, que vão fundar a cidade de Atenas, tem os eólios, tem os dórios, que vão fundar a cidade de Esparta. E a invasão dórica é muito, muito, muito extremamente violenta. Os dórios invadem as regiões da Grécia Antiga, eles saqueiam, destroem cidades. Isso leva, inclusive, a muita gente fugir das cidades gregas. Olha só, uma parte da população vai fugir da cidade para a zona rural e vai se fechar em aldeias rurais chamadas
comunidades gentílicas, guarde esse nome que ele vai aparecer depois, e uma outra parte da população dessas cidades gregas do período pré-homérico vai fugir da Grécia, e vai fugir da Grécia para povoar a região chamada de Ásia Menor. Olha só, a Ásia Menor, no que a gente chama de primeira diáspora grega, onde o meu cursor está passando aqui, é a região da Ásia Menor, da primeira diáspora grega. Então, com a diáspora, o que acontece? A expansão da civilização grega para fora da Grécia pela primeira vez na história. Diáspora significa dispersão, significa quando um povo ou cultura se espalha por outras regiões fora da sua região original. Então a região original dos gregos está aqui, a Grécia Antiga, e os gregos vão se espalhar para outros lugares. Por causa da invasão dórica, veja bem, de tão violenta que ela foi. Só que os dórios não vão só invadir, saquear e destruir, eles também vão se fixar nessa região aqui chamada de Peloponeso especialmente, nessas regiões que estão em rosinha no nosso mapa, tá vendo aqui, ó? Aqui, Creta também está listradinho, mas também foi uma região que os dóricos se fixaram, e também na primeira diáspora uma parte dos dóricos vão se fixar aqui nessas regiões da chamada Ásia Menor, fundando cidades como Halicarnasso, Cnidos e Rhodes. Pois bem, com a primeira diáspora e invasão dórica, terminamos a fase de formação do povo grego, das invasões arianas, da formação do povo e da cultura grega a partir das invasões arianas e da miscigenação, da mistura desses povos todos para formar a Grécia Antiga. Só que tem um fator importante, que é o seguinte: nessas invasões, e eu vou voltar para o mapa de novo, nessas invasões os gregos também vão penetrar, gente, cuidado com a penetração grega, os gregos também vão penetrar nessa região aqui, ó, vou usar essa caneta, que é a passagem entre o Mar Egeu e o Mar Negro. Então, a presença grega aqui, na orla do Mar Negro, está vendo que está em vermelhinho, ó, toda essa regiãozinha aqui no litoral do Mar Negro, isso também vai fazer parte da primeira diáspora. Só que para conseguir expandir para essa região, os gregos vão entrar em choque com outro povo que já vivia ali, que são os habitantes de Ílion, os habitantes de Troia, a grande cidade. É daí que vem a história da Ilíada, né? Dessa guerra, que é uma guerra real, de disputa comercial, durante a expansão grega da diáspora, junto com a invasão dórica, que está acontecendo tudo ao mesmo tempo, esse fator da guerra de Troia é de onde a gente consegue ter a Ilíada para tirar as informações importantes sobre a formação da cultura e da civilização grega, mas é também o momento que completa a formação da civilização da sociedade, do povo e da cultura grega lá na Grécia, e também completa a difusão da cultura grega para fora da Grécia, na Ásia Menor e no Mar Negro, a primeira diáspora. Então, olha só, a nossa conclusão aqui, ó. A primeira diáspora, com todos esses processos, né, invasão dórica, fuga das pessoas que viviam na cidade para o campo, fazendo um êxodo rural, fuga das pessoas de dentro da Grécia para fora da Grécia, fazendo a diáspora, e a guerra de Troia, tudo isso acontecendo fundamentalmente aí no mesmo período, ao mesmo tempo, marca o final do período pré-homérico e a formação do período homérico, que é o primeiro período propriamente histórico da Grécia Antiga. Tudo bem, minha gente? Está ficando claro? Está dando para acompanhar? Então, vamos dar uma respirada aí. Fechamos a formação do período pré-homérico, fechamos a formação da cultura e da civilização grega, e agora a gente avança para o período homérico. O período homérico é um período muito esquisito, porque apesar de os gregos terem então completado a formação da sua civilização, as cidades gregas, quase derrubei a mesa que eu estou gravando aqui, as cidades gregas e a população grega vive, na verdade, um período de retração rural. Então há um divórcio, há uma separação muito grande. O que era a Grécia Antiga, o povo grego, a cultura grega no campo, e o que era a Grécia Antiga, o povo grego, a cultura grega na cidade. Na verdade, houve um divórcio entre a realidade da cidade do campo, e a maioria da população grega foi viver no campo, em sociedades que a gente chama, olha aqui no nosso esquema, de comunidades gentílicas. As comunidades gentílicas são o que então? O nome que se dava às aldeias rurais formadas pelos clãs gregos. O que são clãs? Clãs é quando uma população habita uma mesma região
E por se considerar parente entre si, por considerar que tem a mesma origem, a população forma uma comunidade, onde não tem propriedade privada da terra, onde não tem Estado, ou seja, sistema de governo formado, e onde não tem relação do campo com a cidade. A zona rural é uma região praticamente fechada na aldeia, em torno da ideia de ser uma mesma população. A única exceção é a existência de uma liderança. Olha aqui de novo no esquema, né? A liderança é chamada de pater familias, que é, traduzindo para o português, como se fosse uma espécie de patriarca. Ele não é um governante. Então presta atenção, o pater familias não é um governante. Ele é como se fosse uma autoridade tradicional, responsável por ser o guardião das tradições, por ser o guardião, o guardião da religião, o responsável por manter os costumes, as leis e as regras dos antepassados. Então tem esse pater familias e o resto é todo mundo igual. Trabalha na terra junto, porque a terra não tem dono, não tem governo, então é um sistema comunitário, uma comunidade gentílica formada a partir de laços de parentesco. Nós não temos muita informação sobre o período homérico, além daquilo que a gente consegue extrair da Ilíada e da Odisseia, porque é uma fase ruralizada em que praticamente não havia registro escrito. E o que sobrou de vestígios materiais, né, como moradias, ruínas de aldeias, restos de cerâmica e utensílios, etc., permite a gente concluir o seguinte: é uma sociedade rural igualitária, ponto. As cidades diminuíram de tamanho, o comércio marítimo grego encolheu durante esse período, e é um período longo, que vai de 1200 a 800 anos antes de Cristo. Então nós não sabemos muito bem o que aconteceu durante esse período, mas nós sabemos o que vai acontecer no final desse período. Olha lá de novo no nosso esquema. No final desse período nós vamos ter isso aqui, ó, a dissolução das comunidades gentílicas, mais ou menos uns 800 anos antes de Cristo. E a dissolução dessas comunidades gentílicas se dá pelo seguinte: como as aldeias se fecharam e como as aldeias se tornaram bastante estáveis, foi havendo um processo de crescimento populacional. Só que na Grécia não tem tanta terra fértil para conseguir absorver esse crescimento populacional. Então chega uma hora que as aldeias ficam tão grandes que tem muita gente para pouca terra. Quando tem muita gente para pouca terra, o que acontece? Dá pau, né? Entra em crise. E essa crise tem a ver com o quê? Essa crise tem a ver com falta de terras. Resultado: os parentes mais próximos do pater familias, que eram considerados uma espécie de camada mais cheia de moral na sociedade, essa galera vai tomar posse das terras e vai virar uma nova camada social, guarda esse nome, chamada de eupátridas. Quem são os eupátridas? Uma nobreza que tomou posse das terras da antiga comunidade gentílica, não é mais comunidade gentílica, porque não é mais igualitária, agora chama geno. É uma aldeia rural onde não tem mais igualdade social, onde uma pequena camada, os eupátridas, por serem parentes próximos do pater familias, tomou as terras. E tomando as terras, essa galera se torna uma nobreza. O que é nobreza? Não é quem é mais rico. Nobre é quem é considerado superior por nascimento, é quem é considerado de uma camada superior por natureza da sociedade. Claro que os nobres acabam ficando ricos também, mas eles não são nobres porque são ricos, eles são nobres porque são considerados socialmente superiores, são considerados uma camada superior por nascimento, por natureza. Na Grécia Antiga, essa nobreza se chama eupátridas. A maioria da população da comunidade gentílica, que não é mais comunidade gentílica, é geno, fica sem terra. E aí, por ficar sem terra, vai ter três opções. Ou vai virar trabalhador, quatro opções, desculpa. Ou vai virar trabalhador rural, ou vai fugir da cidade, fugir da zona rural e vai para a cidade, virar trabalhador urbano. De qualquer jeito, trabalhador rural, trabalhador urbano, essa galera é pobre. Ou, como uma terceira opção, vai para a cidade e vai conseguir se dar bem. Se dá bem como? Se dá bem pelo comércio, se dá bem pela produção artesanal, porque aí, como uma parte da população, êxodo rural, uma parte da população está fugindo do campo e voltando para a cidade, tantos séculos depois, há um crescimento das cidades de novo, e com o crescimento das cidades há um desenvolvimento do comércio marítimo de novo, e as cidades gregas começam a fazer contato comercial com as suas
colônias. O que são as colônias? As áreas de povoamento grego fora da Grécia, tipo aquelas regiões da Ásia Menor e do Mar Negro lá da primeira diáspora. Então, com esse crescimento comercial e marítimo, o que vai rolar? As cidades voltam a crescer e muita gente na cidade começa a ficar rico. E essa galera chamada de comerciantes, a palavra grega para comerciante é demiurgo, ou artesãos, a palavra grega para artesãos é teknai. Eu vou no próximo slide mostrar para vocês como escreve essas palavras, então fiquem tranquilos. Mas a fita é a seguinte então, da dissolução da comunidade gentílica que virou gênero, nós temos agora a formação de algumas camadas sociais diferenciadas. Nós vamos ter os eupátridas, que são os nobres senhores de terra, que vão ser a camada mais poderosa da sociedade grega a partir daí. Os chamados georgóis, que são os pequenos agricultores, os caras que conseguiram ficar com uma terrinha pequenininha e bosta, assim, uma terra que não produz muito, só para sustentar a família. Os tetas, que são os trabalhadores, que podem ser trabalhador rural, trabalhador urbano ou comerciante artesão que fica rico por causa da expansão comercial pelo crescimento das cidades, ou tem ainda uma quarta opção. E a quarta opção é, tem gente que foge da Grécia. E essa galera que foge da Grécia dá origem à segunda diáspora. Dá uma olhada no nosso esquema aí, galera. A segunda diáspora grega. Tá vendo? Que agora não vai lá para a região, cadê o cursor? Está aqui. Não vai lá para a região da Ásia Menor. A segunda diáspora grega vai se direcionar para o sul da Itália, que vai ser uma região que vai desenvolver tantas cidades gregas tão ricas, porque o sul da Itália tem uma terra agrícola muito boa, que vai se chamar de Magna Grécia. A segunda diáspora já era Magna Grécia, que é a Grécia maior. Dá uma olhada no mapa. Tá vendo? Ó? Aqui é a região da segunda diáspora grega, Ásia Menor. Então, a Magna Grécia, o sul da Itália. Então, a primeira diáspora é na Ásia Menor. A primeira diáspora é nessa região de hoje é Turquia, fundamentalmente, mas também no litoral do Mar Negro. E a segunda diáspora, mais ou menos 800 anos antes de Cristo, é aqui na região do sul da Itália, que passará a ser chamada essa região de Magna Grécia. Com isso, então, a dissolução, presta atenção no que eu vou falar, que é a conclusão da aula, hein? Agora o rolê é importante. 800 anos antes de Cristo, mais ou menos, nós temos o quê? A dissolução das comunidades gentílicas, que vão se tornar gênos. Uma parte da população vai para a cidade, então passa a ter uma união entre cidade e campo. Quando tem união da cidade e campo, o que acontece? Não é mais cidade e zona rural, agora tem uma integração entre cidade e campo. Quando tem integração de cidade e campo, nós possamos chamar cidades gregas de polis, porque aí tem estado, porque aí tem urbanização, porque aí tem o controle. A cidade controla economicamente o campo, porque compra os produtos agrícolas e vende as mercadorias comerciais urbanas, ferramentas, equipamentos, objetos de uso doméstico, etc. Tem também uma integração política, porque a cidade passa a governar as aldeias rurais, que não são mais autônomas, independentes. Então, a cidade governando a aldeia rural, isso forma polis, forma cidade-estado. E a segunda diáspora, espalhando esse modelo de cidade-estado, espalhando esse modelo de integração cidade-campo para fora da Grécia, lá para a Itália, a gente tem então o fim do período homérico e o início de uma próxima fase da história grega, que é a chamada de período arcaico. O período arcaico, a grande marca do período arcaico acabou o desenvolvimento inicial da Grécia, agora a Grécia vai começar a se desenvolver como polis, não mais aldeias rurais e cidades separadamente, mas de um modo integrado, unido na polis. Então o período arcaico é a fase do desenvolvimento da polis. Tá vendo? Olha o que eu estou mostrando aqui no esquema. Olha o que eu estou mostrando aqui no esquema. Que agora nós temos desigualdade social, divisão social entre os nobres, que são os eupátridas, os pequenos agricultores, que são os georgóis, e o povão, que não é nobre, que são os tetas. Só que quem não é nobre pode ser três coisas. Pode ser trabalhador, mesmo, trabalhador rural, trabalhador urbano, pode ser comerciante, que é o demiurgo, pode ser artesão, que é o teknai. Os trabalhadores continuam sendo pobres, mas os comerciantes e artesãos vão ficar ricos. Então, olha que louco, nós vamos ter quase como se fossem 4 camadas na sociedade grega. 4 camadas.
Os nobres, que são ricos e poderosos porque são donos de terra, e são considerados superiores por nascimento. O nome deles? Eupátridas. Os pequenos comerciantes que não são muito ricos, mas pelo menos têm sua terra para plantar e para viver. O nome deles? Georgóis. Em terceiro lugar, os tetas ricos, que não são nobres, não são considerados da camada superior da sociedade, mas são ricos, então têm mais influência social, que são os demiurgi tecnai, comerciantes e artesãos. E os tetas pobres, que são os trabalhadores rurais e os trabalhadores urbanos nas cidades, carregador de carga, aqueles que trabalham nas oficinas artesanais e tudo mais. Então, nesse cenário, voltando para o esquema, o que a gente tem? O desenvolvimento da polis. E o desenvolvimento da polis vai gerar uma evolução política das cidades também, né? As polis vão deixar de ser cidades governadas por reis e vão passar a ser governadas por sistemas de poder formados a partir de uma separação entre o que é religião e o que é política, entre o que é sociedade e o que é divino, sagrado, entre o que é conhecimento humano e entre o que é mito e religião. Nesse processo, então, nós vamos desenvolver a compreensão do que é realmente a Grécia Antiga, o período arcaico. Só que eu não vou explicar isso agora. E por isso que essa é a conclusão da aula. Eu não vou explicar isso agora. Eu vou explicar isso na próxima aula, no nosso próximo vídeo, em que eu vou falar das duas principais polis gregas. As duas polis gregas que foram as mais importantes, as duas polis gregas que tiveram mais poder, as duas polis gregas que foram mais diferentes entre si, as mais opostas em características e desenvolvimento, e aquelas que são também as mais famosas, Atenas e Esparta. Atenas sendo uma espécie de polis exemplar, a cidade que tem o desenvolvimento desse jeitinho que vocês viram aí no meu esquema, né? Vou explicar o que é a Acrópole, vou explicar o que é a Ágora, para falar de Atenas, e Esparta, que é a cidade mais diferente, a que menos se encaixa nesse padrão. Então vou explicar a cidade que mais se encaixa no padrão e depois a cidade que menos se encaixa no padrão, mas isso no nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção e pela paciência, tamo junto e até a próxima. Um abraço!